Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. A verdade é que, assim, já tinham pedido você antes, mas o Wagner Borges veio aqui pra falar de viagem astral, a gente falou de diversas outras coisas e aí intensificou. Eu acho que aí a galera... Pô, vocês chamaram o Wagner, tem que chamar o Saulo agora. Então, que bom que você veio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tô feliz. E eu tenho certeza que vai ser um papo excelente. Certo, Humberto? Eu quero começar sabendo sua história, porque é curioso que a maioria das pessoas que a gente recebe aqui, que estão relacionadas à espiritualidade, realmente tem clarividência, tem ali uma mediunidade desenvolvida, mas de berço mesmo, né? A pessoa meio que nasceu com aquilo e foi, durante a vida, expandindo. No seu caso é um pouco diferente, né? Você se aproximou disso, mas não determinada por causa da clarividência. Na verdade, a projeção astral, ela não é um atributo assim que de pessoas especiais. O mais legal também é isso. Ela está com todas as pessoas. Isso é difícil de entender. Parece que é uma coisa, pô, o cara é especial. Não. A gente aprende a abrir a lucidez e manter, não só abrir a lucidez fora do corpo, mas manter uma regularidade no processo. E começou... Como começa com muitas pessoas, às vezes todo mundo tem um pouco de experiência. Você deve ter acordado e não conseguido se mexer alguma vez? Você já teve? Ou então você está dormindo daquela sensação de falsa queda? Sim. São todos sintomas de como nós saímos do corpo naturalmente. Eu era bem novo, eu tinha 15 anos, eu não tinha nenhum conhecimento, nada, zero. Tato absoluto, só tocava, sou músico também. Ia pra escola e namorava, mas jogava bola, acabou. Meu mundo era esse. Cheguei com muito sono lá, ainda mais na Bahia, o sono é normal, ainda por Dendê. Minha mãe me chamou para dormir, eu falei, não, vou dormir e tal. Me joguei no tapete do meu quarto, botei a mochila na cama, e de repente acordei tomando um choque. Eu achei que tinha estado grudado na tomada e que ia morrer. Eu tinha certeza que estava grudado na tomada. Era muito forte choque. Esse choque, hoje a gente sabe que é uma consequência do processo de saída, que a gente chama de estado vibracional. Às vezes, na hora da saída, você pode sentir uma vibração muito forte. Ela é extrema, parece mesmo um choque, mas é indolor. Mas na hora você pensa que... Né? Aí eu levantei, consegui sair do choque e virei para ver que tomada foi aquela quando eu vi alguém deitado comigo no chão. Falei, poxa, percebi logo que era eu mesmo, aí eu pensei que tinha morrido. Falei, grudei na tomada, morri, sei lá, 1 segundo e tal. Nessa hora eu vi uma mulher atrás da minha cama, tinha minha mochila, ela estava atrás da minha cama me olhando, e eu até esqueci que tinha morrido, ela é bem bonita e tal. Só que ela atravessou a cama na minha direção, aí eu percebi, morri, ainda tem uma alma penada no meu quarto, né? No desespero, eu me joguei no corpo, corri para ele, ainda continuei sentindo choque, eu pensei, o corpo está morrendo ainda. Aí levantei, olhei para o chão, olhei para as mãos, não vi queimado. O que eu falei para minha mãe foi o seguinte, mãe, eu morri e voltei. Porque estava tudo igual, eu sei que morri e voltei, me grudei na tomada e tal. Aí eu fui estudando sobre o assunto, isso me chamou muito a atenção. Você tinha quantos anos? Tinha 15, eu tenho 44 agora. Tem quase 30. Que teve esse período que começou, né? Aí eu comecei a pesquisar o assunto, comecei a ver uma infinidade de informações, só que às vezes ou um pouco sensacionalista, muito passando medo para você, às vezes muito científico, e você não conseguia equilibrar. Então eu comecei a fazer um projeto simples de divulgação, de que você insere isso em sua vida sem precisar ser nenhuma mágica. Você começa a estudar, começa a melhorar o processo e você percebe que você não precisa mudar a sua vida. Se você tem uma religião, um jeitinho, caso você não tenha conflito, é só adicionar. Nesses estudos você conseguiu entender exatamente por que é essa fase da vida que as coisas despertam? Esse específico acontece não é assim com todas as pessoas, mas algumas começam nessa fase. O começo da vida, assim que apesar de algumas coisas parecerem religiosas, elas não são. Quando você começa a sair do corpo, você começa a ver que tem seres que falam isso para você. Eu aprendi o processo que a vida continua sem entender também. Os caras falavam que estavam aqui, que estavam do lado de lá depois. Então você começa a ver que nós acabamos de chegar aqui. Você está com 15, 13, então você ainda está sem aquela prisão da vida, dinheiro, mulher, filho, marido, casamento, faculdade. Então você está mais ligado à espiritualidade, mesmo que inconscientemente, e acaba tendo muita gente na infância. Tem clarividência, tem sensações estranhas, percepções de sonhos um pouco mais lúcidos, e as experiências espirituais, inclusive o processo de quando tem uma mediunidade, ela começa a desenvolver nessa fase também. É a abertura, é proposital. É para você pegar o começo da vida, a própria espiritualidade faz isso, e dali você começar a dar uma direção, e a direção ela já vai espiritualizada. E aí, por exemplo, você teve essa experiência, eu ouvi em algumas entrevistas que você falou que durante a semana seguinte, todo dia Sim, rolava. Foi na verdade, assim, eles também fazem isso. Eles abrem a porta do tipo,
às vezes estava combinado, ou às vezes você já tinha uma mínima capacidade, fruto de alguma coisa que vem de fora. É uma capacidade que você pode treinar agora ou já vir com alguma facilidade, mas não é uma coisa que vem magicamente. Ela, apesar de ser natural, você pode desenvolver no caminho também. E aí aquela semana foi uma semana de várias experiências, que eu comecei a ter várias, e aí parou. Mas nessa parada eu já tinha ido em alguns lugares para buscar ajuda. Aí parou mesmo. Aí eu tive que entender o que estava acontecendo, tentar. Aí eu tentava, não conseguia, até que eu comecei a ver o processo de técnicas de energias. Não tinha internet direito nessa época. Comecei a ver o processo de técnicas de energia e eu comecei a fazer e começou a ter uma reação, assim, mesmo que mínima. Eu começava a sentir as energias, às vezes ficava ali preso, que a gente chama de catalepsia projetiva, que é aquele fenômeno que você tenta falar, é a paralisia do sono, que a pessoa tem, tipo, pensa que é o demônio e tal. Aí eu fui melhorando e nisso eu via que a coisa tinha acontecido fácil comigo e cada lugar que eu ia me passava uma informação um pouco mais complicada ou com medo. Eu não tinha medo no começo, eu passei a ter medo quando eu frequentei lugares. Vê que coisa. O que transfere o medo é a forma cultural como a gente enxerga isso. Todo mundo tem um pouco de medo de espírito, né? Que é parte de filmes, religião, a religião faz isso, às vezes os lugares. As pessoas falavam, você só pode sair, não faz isso em casa. Eu falei, como assim, velho? Não faz isso em casa. Já está acontecendo comigo, né? Você só pode sair até 2 vezes por semana, falaram para mim também. Eu falei, mas como? Eu não tenho controle. Naquela semana não tinha, né? Então, disso a gente vai estudando, a ideia foi essa. Não, só perguntar, o que eles diziam que ia acontecer, que medos eram esses que eles colocavam em você? Esse tipo de, por exemplo, não faz em casa, que é perigoso, um espírito pode te fazer e ficar com raiva de você. Quer dizer, pensa o seguinte, você vai ver, essas coisas acontecem com todas as pessoas. E eu não estou falando isso realmente. Eu já cheguei várias vezes próximo às pessoas que estão dormindo, ou meus irmãos, a família, quando não estão flutuando, o seu corpo está deitado, você está meio que flutuando uns 30 centímetros, aí dormindo, mas você responde. Ou então, você está meio dentro do que a gente chama de reação do campo energético, a gente chama de faixa de atividade do cordão de prata, que é um nome bíblico, mas às vezes com a repercussão da aura. As pessoas estão sonhando ali dentro. Então, esse tipo de medo, ele era transmitido para a gente e, no entanto, todas as pessoas saem do corpo. Medos desse tipo. Só pode fazer no centro ou no lugar. Você tem que tomar cuidado, porque tem espíritos, não pode sair só poucas vezes por semana. E não tem nada disso. É uma coisa que já acontece inconscientemente. Se eu tivesse perguntar para você, você prefere andar na rua bêbado, meio sonolento, ou mesmo que você saiba que na rua tem perigo, ou acordado, perceptivo, poder atravessar, é a mesma coisa. As pessoas, normalmente, quando se afastam do corpo, elas estão com uma baixa frequência de lucidez. Por vários motivos. Existem motivações para isso. Então, na verdade, o perigo seria não ter consciência, não dominar o processo. Exato. No sentido do risco, é melhor estar lúcido. A única diferença é que, no mundo nesses lugares, a gente às vezes chama de... A inconsciência é muito grande, são muitas pessoas inconscientes. Quando você fica consciente, você chama atenção. É como se você estivesse no mundo de Walking Dead e quando você não é zumbi, os outros prestam atenção em você. Os outros. Não quer dizer que você vai ser atacado, mas é interessante quanto o cara lúcido chama atenção fora do corpo. Então, o perigo no sentido da inconsciência é pior, claro, que você sofre todas as reações e não sabe quais são, mas estar lúcido é a garantia de que você consegue saber o que está acontecendo nos bastidores. E às vezes você conhece espírito dentro de casa. Tinha espírito dentro de casa que era mais da família do que eu. Pô, um cara que acompanhava minha mãe, bicho. E eu fui até a quarto da minha mãe algumas vezes, tinha um cara lá, e eu tirava o cara na porrada, porque, pergunto pra você entra no quarto da sua filha, da sua mãe, se tiver um cara ruim, você é carinhoso ou você entra de voadora? É sério agora. Murro, velho. Eu não tinha essa conversa, eu não tinha cultura na época de calma, de como a gente aprende depois, de assistência, de compreensão, não tinha. Então eu começava a tirar dessa forma, e um dia o cara falou assim pra mim, quem é você? Eu estou aqui antes de você nascer. Ele falou para mim, eu vi sua mãe grávida de você, um exemplo. E você fica assim, caramba, eu voltei com um processo. O cara está há mais tempo do que eu e cobrou isso de mim. E, de repente, você percebe, você começa a aprender que outra dimensão não é sua casa, já é outro lugar. E os espíritos que estão lá, eles não estão dentro da sua casa, estão em outra frequência e têm ligações com pessoas da sua família ou com vocês muito maiores do que aquela simples visão de sai daqui, você é minha mãe.